Feliz sábado. Happy Sabbath. It's so nice to be with you in this beautiful place in the presence of God. É tão maravilhoso estar com vocês aqui nesse lugar tão agradável. And such a beautiful Sabbath day. E sábado tão bonito. God has been so good to us. He has given us such precious gifts, His tender care. Em realidade, Deus tem sido tão maravilhoso conosco, nos dando dons especiais com o seu cuidado por nós. I hope you will feel full of that preciousness of God's love and His care for you this Sabbath. E eu espero que você esteja pleno desse cuidado de Deus por nós nesse sábado. Today I want to share with you a message titled The Gift, Living Faith, Powerful Ministry. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem intitulada O Dom, Fé Operante, Ministério Poderoso. God has given us precious gifts. Deus nos deu dons preciosos. And one of the very precious gifts that we can cherish in our hearts is the gift of prophecy, the gift of prophetic revelation. E dos dons especiais que Deus nos concedeu e que nós podemos realmente usar é o dom de profecia. And I want to begin with you, if you have your Bibles, looking at a very interesting text of Scripture that shows us how precious this gift is. E se você tiver a sua Bíblia com você, abra, e eu gostaria de compartilhar esse texto muito importante para nós. 2 Peter 1, verse 19. É 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. You may be familiar with this text. Let's read it together. Você talvez já esteja familiarizado com esse texto, mas vamos lê-lo. And so we have the prophetic word confirmed or made more sure. Sendo assim, temos mais concreta a palavra dos profetas, which you do well to heed or listen to as a light that shines in a dark place. E fazeis muito bem em prestar atenção a ela como uma candeia que brilha nas trevas. Until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Até que todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. So Peter is telling us that God has confirmed His prophetic word and it's trustworthy. Então, Pedro nos está dizendo que Deus confirmou a sua palavra e que ela é confiável. And he's talking about the Bible, of course. E ele está falando, obviamente, sobre a Bíblia. And in the context of what he's describing, he recollects a few verses earlier about the transfiguration on the mount where he heard the voice of God. E em realidade, se você olhar alguns textos antes desse aqui, você vai ver que ele está lembrando a experiência da transfiguração. And it shows the work of prophetic revelation. E mostra a forma como funciona a revelação profética. And this is the gift part that comes right into our hearts. E este é o dom que vem diretamente ao nosso coração. So when we read this prophetic word, então quando nós lemos essa palavra profética, it shines in this dark place. Realmente ilumina esse lugar escuro. And the text is saying it's our hearts that is the dark place. E o texto nos diz que o nosso coração é esse lugar escuro. And it keeps shining there. E continua brilhando lá. Until something precious, something wonderful happens. Até que uma coisa maravilhosa, preciosa ocorra. It says here that the day begins to dawn, light begins to come. E aí o texto diz que o dia começa a amanhecer e a luz a brilhar. And the morning star arises in our hearts. E a estrela da manhã brilha em nosso coração. Now, the Apostle John very directly connects this who the morning star is. O apóstolo João também relaciona isso identificando quem é essa estrela da manhã. Almost the last words of the Bible. Praticamente entre as últimas palavras da Bíblia, I, Jesus, am the root, the offspring of David, the bright
and morning star. Eu, Jesus, sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. So the prophetic gift is Jesus and understanding him and his presence that comes through the words of the Bible. Então essa palavra profética é Jesus e compreender a ele através da Bíblia que vem a nós. And it keeps shining into our hearts E continua brilhando em nosso coração until Jesus comes to life there through the Holy Spirit. até que Jesus venha a viver em nós através do seu Espírito. So intrinsic to Então- prophetic revelation Então, de maneira intrínseca à palavra profética, is God's work of connecting us to Jesus. é a palavra de Deus de nos conectar a Jesus. And this is the work of all true prophetic manifestation. E esta é precisamente a obra de todas as manifestações do verdadeiro dom profético. It's true for biblical revelation, Isso é verdade para a revelação bíblica, foundational, Peter tells us, isso é fundamental, como Pedro nos diz, and it's true of any other prophetic manifestation that God may give at any other time. e também é verdadeiro para qualquer outra manifestação profética que Deus possa conceder em outro tempo. And I want to speak with you a little bit this morning about how the ministry, the writings of Ellen White do this very work that Peter describes. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã exatamente como o ministério e os escritos de Ellen White cumprem essa missão que Pedro fala. I've presented a colorized picture of Ellen White here. Eu apresentei um quadro que foi tornado colorido, foi colorido essa pintura de Ellen, essa fotografia de Ellen White. God gave her prophetic visions and dreams over a period of more than 70 years. Ellen White recebeu visões e sonhos da parte de Deus por mais de 70 anos. Unfortunately, she's been asleep in Jesus for more than 100 years. Lamentavelmente, ela já descansa em Jesus, no sono da morte, por mais de 100 anos. So we cannot meet her or understand how her ministry was. Portanto, nós não podemos encontrá-la ou entender como seu ministério era. But we can learn something about it as we read her writings and we look at the stories of God's leading in her life and in the prophetic revelation he gave her. Mas nós podemos aprender algo a respeito lendo seus escritos e também compreendendo como seu ministério profético funcionou. One of the things that people remembered most about Ellen White was her passionate love for Jesus. Uma das coisas que aqueles que conheceram Ellen White mais se lembram a respeito dela é a paixão que ela tinha pelo ministério por Jesus Cristo. This was revealed in what she said, Isso se revelou no que ela disse, in how she prayed, como ela orava in her personal interactions and relationships with people, e também na maneira como ela se relacionava com pessoas in her writings and her communications wherever she worked. e também através dos seus escritos e a comunicação dela onde quer que ela tivesse. Let me share a few interesting examples. Deixa-me ilustrar isso com alguns exemplos. In 1888, at a sermon that she was preaching, she shared these precious words as a part of her message to the people. Em sermão que ela pregou em 1888 aparecem essas preciosas palavras. And she was speaking of Jesus, E ela estava falando a respeito de Jesus, and as it was transcribed, she said, "Oh, I love him, I love him, I love him." e como foi transcrito aquele sermão, nós encontramos essas palavras: "Ah, eu o amo, For he is my love. porque ele é meu amor. I see in him matchless charms, and oh, how I want that we shall enter in through the gates into the city." Eu vejo nele encantos incomparáveis e como eu quero que entremos pelos portões da cidade. And she goes on, E ela continua: "Then shall every crown be taken off of every head and cast at the feet of Jesus, our blessed Redeemer. Então cada coroa será tirada de cada remido e lançado aos pés de Jesus, nosso bendito Redentor. He has purchased it for us. He has purchased it for you."
Ele a comprou para mim, ele a comprou para você. And we shall acknowledge him Lord of all. E nós o reconheceremos Senhor de todos. And continuing, we shall cast all our honor at his feet and crown him Lord of all. E continuando, e lançaremos toda a nossa honra a seus pés e o coroaremos Senhor de todos. We shall shout glory to God in the highest. E alçaremos nossa voz, glória a Deus nas alturas. I'm not sure if you followed the General Conference session from this spring in June. Eu não sei se você acompanhou essa assembleia da Associação Geral que teve lugar em junho. The White Estate was asked to prepare a presentation for Sabbath morning on Ellen White. O White Estate foi solicitado a preparar uma apresentação sobre Ellen White no sábado de manhã. And as we prayed about it and we looked at it, we thought it was more important that Ellen White be able to share than us just to talk about her. E então, enquanto orávamos e ponderávamos o que podíamos fazer, nós chegamos à conclusão que seria melhor deixar que Ellen White falasse do que nós mesmos. And so we instead decided to have, as the preparation for the worship, an actual prayer of Ellen White. E então nós decidimos que em preparação para o culto daquele sábado, nós teríamos uma oração de Ellen White. And so we chose a prayer from the 1903 General Conference session. Então nós escolhemos uma oração da Assembleia da Associação Geral que ocorreu em 1903. And these are her prayers often in public were long prayers. E muitas vezes as orações que ela fazia em público eram orações longas. Algumas vezes she prayed longer than she spoke. Algumas vezes ela chegou a orar por mais tempo do que ela acabou falando, né, como um sermão. In fact, as I looked at the transcription of one of those presentations in 1903, the prayer was as long as her presentation. Então, olhando para as transcrições do que ela falou em 1903, em um lugar, a oração dela era do mesmo tamanho do que a sua mensagem. So we prayed at the session a 9-minute prayer. Então, nós oramos naquela assembleia deste ano uma oração de 9 minutos. Here are a few excerpts from that prayer. E aqui nós temos alguns pequenos lampejos daquela oração. And we're not praying, but we're reading prayerfully. Nós não vamos orar, mas vamos ler de uma maneira como se fosse uma oração. She prayed, "Oh my Father, melt and subdue our hearts. We desire this morning to make an entire surrender to you." Ó meu Pai, abrande e subjugue nosso coração. Queremos nessa manhã nos entregar completamente a Ti. Another part, a little more in the prayer. Come, Lord Jesus, come and take us as we are. Então, um pouquinho mais adiante, na mesma oração, ela diz: Vem, Senhor Jesus, e vem e toma-nos como somos. And put upon us the robe of your righteousness. Take away our sins. Cubra-nos com o manto da tua justiça. Remova nossos pecados. And next, Lord, we accept you now. We receive you now. We believe in you now. And we ask you to let your Holy Spirit rest upon us just now. Senhor, nós te aceitamos agora, nós te recebemos agora, nós cremos em ti agora e pedimos o teu Santo Espírito, repouse sobre nós agora. Notice she's including the Father and the Son and the Holy Spirit in her prayer. Você está percebendo que ela incluiu a Deus o Pai, ao Deus o Filho e ao Espírito Santo em sua oração? And the preciousness of the direct present working of the Holy Spirit. E então, a preciosa obra direta do Espírito Santo. Just now, walk through this house, we pray you, and may the angels accompanying you go around to every seat, to every heart, and may every person have a realization of what I should do. Agora mesmo, anda por esta casa, rogamos-te, e que os anjos te acompanhem
se dirigem a cada assento e a cada coração, e que cada pessoa tenha uma compreensão do que ela deveria fazer. The working of the true manifestation of the spirit of prophecy does this sort of work. A obra da verdadeira manifestação do espírito de profecia realiza este trabalho. And Ellen White very much was this way. E Ellen White era realmente tinha esse perfil. At her funeral, there were a number of eulogies given, but I like to recollect the one from G.B. Starr. Haviam várias elogias que foram apresentadas no funeral de Ellen White, mas eu gostaria de tratar dessa especificamente de Barr. And he wrote this. Ele escreveu o seguinte: I think I have never heard any other person speak of love for Jesus, personal love, as I have heard her speak. Acho que nunca ouvi outra pessoa falar do amor de Jesus, amor pessoal, como a ouvi falar. Many times in large congregations I have heard her break forth in the exclamation, Muitas vezes em grandes congregações a ouvi expressar com veemência: Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. And the emphasis is actually from Ellen White, or from G.B. Starr, how she would give that sort of emphasis on how I love you, Jesus, how I love you. Você vai ver aqui a ênfase que G.B. Starr deu como no amor de Jesus. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. I think my predecessor as director of the White Estate, Elder Jim Nix, was here and has maybe spoken to this group. Eu creio que o meu antecessor, o pastor Jim Nix, esteve aqui e falou a esse grupo também. Yes. And he personally interviewed one of Ellen White's granddaughters, Ella Robinson. E ele entrevistou uma das bisnetas de Ellen White, Ellen Robinson. And he asked her favorite memory of her grandmother, Ellen White. E perguntou qual que era a sua lembrança predileta da sua bisavó. And very quickly, Ella Robinson said, "Oh, I remember her in the pulpit." E Ellen Robinson imediatamente disse: eu lembro dela no púlpito. And speaking of the love of Jesus and the gift on the cross. E falando do amor de Jesus e o dom da cruz. And then how she remembered her praying this prayer as a part of her sermon as she's speaking. E como ela também orava essa oração como parte do seu sermão enquanto ela falava. I want us to think, when we think of Ellen White, Eu gostaria que você pensasse, enquanto refletimos sobre Ellen White, she's that woman whom God gave prophetic visions and dreams. Que ela é aquela mulher a quem Deus concedeu visões e sonhos proféticos, Who loved Jesus so much que amava tanto a Jesus and helped other people to know Jesus and love Jesus too. e ajudava outras pessoas a também amar a Jesus. I want to tell briefly a little story. Eu gostaria de contar uma breve história. Ellen and her sister, Lizzie, were the youngest of 8 children in the Harmon family. Ellen e sua irmã Lizzie eram os filhos mais velhos de 8 na família. And this is a picture of the two of them. Esta é uma foto das duas. They were very close as sisters. Elas eram irmãs muito próximas uma da outra. Ellen White is standing and her sister is sitting. Ellen White está em pé enquanto a sua irmã está sentada. And it was a concern for Ellen White about her sister's spiritual situation. E era uma preocupação. Ellen White estava muito preocupada com a vida espiritual da sua irmã. Because through most of her life she did not seem to be as interested in spiritual things. Porque ao longo da sua vida a irmã não tinha muito interesse em questões espirituais. She married an irreligious man. Ela se casou com um homem que não era religioso. And when she would visit in their home, there was no prayer, there was no devotionals.
E enquanto ela visitava a sua irmã, não havia uma vida devocional, não oravam. And this distressed her. Isso deixava muito preocupada. And at various times through their relationship and through their lives, Ellen White was trying to help her sister to know Jesus. E ao longo da vida, em diferentes ocasiões, Ellen White procurou ajudar a irmã a conhecer a Jesus. I remember the time when her sister's little child, Eva, died. E então, a gente pode lembrar da época quando a filha de Lisa, Eva, morreu. It's a devastating thing to lose a child. É muito difícil perder uma criança em tenra idade. Anyone who has lost a child knows this. Todos aqueles que já perderam uma criancinha sabem o que isso significa. And Lizzie grieved on for a period of years. E Lisa ficou em luto por um número de anos. And God gave Ellen White a vision, in part to help her sister, I think. E Ellen White recebeu uma visão, creio que pelo menos em parte, para ajudar a irmã, Where she was shown that in the resurrection, na qual foi mostrado que na ressurreição final, that the angels take the little ones who have died to their mothers. que os anjos pegariam as pequenas crianças e devolveriam às suas mães. Isn't that a precious thought? Não é um pensamento precioso esse? I think that at least deserves an amen in this congregation. Eu creio que isso pelo menos mereceria um amém dessa congregação. And she wrote, as she wrote this up, and it was published in the Youth Instructor, she added a line. E ela escreveu uma palavra e foi publicada no periódico o Instrutor da Juventude. And she said, God grant that the dear mother of Eva may be there. E que Deus conceda a graça de que a mãe da pequena Eva esteja lá. To receive her into her loving arms. Para receber a criança nos seus braços de amor. When I read that, I said, oh, that must have reached Lizzie's heart and caused her to say, oh, Jesus, I need you. I open my heart to you. E então, quando eu li essas palavras, me veio a ideia, a imaginação, não, isso deve ter atingido o coração da mãe e disse, puxa, Senhor, eu quero estar lá também. But it seems that it didn't. Mas parece que não surtiu efeito. And we come down to the last year of Lizzie's life. E então nós chegamos ao último ano da vida de Lisa. Ellen White has gone to Australia already. Ellen White já havia ido para a Austrália. And she writes a letter to her sister that is my favorite letter of Ellen White's. E então ela escreve uma carta para a sua irmã, e é a minha carta preferida, predileta de Ellen White. And I'll share a little bit of it with you. E eu gostaria de compartilhar um pouco dessa carta com vocês. She's writing to her sister. Ela está escrevendo para a sua irmã. I love to speak of Jesus and his matchless love, and my whole soul is in this work. Eu amo falar de Jesus e seu amor sem igual, e toda a minha alma encontra-se nesse trabalho. I have not one doubt of the love of God and his care and his mercy and ability to save to the uttermost all who come unto him. Don't you believe in Jesus, Lizzie? Não tenho nenhuma dúvida sobre o amor de Deus, seu cuidado, sua misericórdia e sua capacidade de salvar ao máximo todos os que vêm a Ele. Você não acredita nisso? And she goes on. E ela continua. Do you not believe that he is your Savior? Você não acredita que Ele é seu Salvador? Will you not give yourself in trusting faith to Jesus? Você não se entregará com fé confiante em Jesus? And then she says something very profoundly personal. E então ela fala algo profundamente pessoal. I long to take you in my arms and lay you on the bosom of Jesus Christ. Anseio tomar-te em meus braços e deitar-te no seio de Jesus Cristo. In other words, if I could just pick you up and put you in Jesus' lap, and he could hold you in his arms, then you would know it. Olha, se eu só pudesse pegar você nos meus braços e colocar no colo de Jesus, então ele abraçaria. And this is letter 61, 1891.
E essa é a carta de número 61 de 1891. 1891. I'm sorry, it's a little off the screen there. But you can go read this yourself at the White Estate website and look up that letter and read the whole letter. It's a very sweet letter. Você pode ir no Centro White e ler essa carta mesmo, e no site do White Estate e ler essa carta integralmente. É uma carta muito significativa. I want to spend the last 10 minutes or so here with you talking about Ellen White and her writings and the Bible and the connection with Jesus there. E os últimos 10 minutos das nossas considerações, eu gostaria então de gastar um tempo falando sobre Ellen White e sua conexão com a Bíblia e com Jesus também. I think we're having a good emphasis in trying to help people read the book Great Controversy. Eu creio que nós estamos tendo uma boa ênfase aqui para ajudar as pessoas a ler o livro Grande Conflito. Maybe you're familiar with this, maybe you're not, but her whole presentation of the Great Controversy theme is in terms of the Jesus Christ and the love of God. Eu não sei se você está familiarizado com isso, quem sabe esteja, mas toda a apresentação do tema do grande conflito tem a ver com Jesus Cristo e o seu amor. If you read the 5 volumes of the Conflict of the Ages series, se você lê os 5 volumes da série O Conflito dos Séculos, you find that the largest and the most important book is the middle book, The Desire of Ages. Você vai ver que o livro mais espesso e o do meio é o Desejar de Todas as Nações sobre a vida de Cristo. It's like the whole story begins and builds up to Jesus and then flows from Jesus. Como se a história continua, avançasse, então centralizasse em Cristo e depois continuasse outra vez. And we find that she frames these 5 books in terms of the love of God. E todos esses livros são realmente estruturados ao redor do amor de Deus. The first words of the book Prophets and Kings are this. As primeiras palavras do livro Patriarcas e Profetas são as seguintes. By the way, let me notice this point. Her first words of the Conflict of the Ages series is a verse of Scripture. As primeiras, deixa eu só acrescentar uma coisa, as primeiras palavras dessa série e do livro Patriarcas e Profetas é um texto bíblico. She begins by taking us to the Bible. Don't miss that point. Não esqueça desse ponto, ela inicia nos levando à Bíblia. God is love. Deus é amor. 1 John 4:16. 1 João 4:16. His nature, his law is love. Sua natureza, sua lei é amor. It ever has been, it ever will be. Sempre foi, sempre será. And she finishes the whole writing of these long messages of the conflict of ages between good and evil. E então ela termina, ela conclui essa grande mensagem da série O Conflito dos Séculos. When the new earth has been built and we're living there forever and ever. Quando estaremos outra vez na nova terra, onde viveremos para sempre e sempre. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. Uma única pulsação de harmonia e fidelidade vibra por toda a vasta criação. From the minutest atom to the greatest world, all things animate and inanimate in their unshadowed beauty and perfect joy declare that God is love. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. I am so grateful for this, and I hope that each one of you have in your heart the sense of God's love. E eu gostaria que cada um de vocês tivesse o sentido do amor de Deus em seu coração. I think you must have seen these lithographs before. Eu imagino que você já tenha visto essas litografias antes. I want them to be very familiar to Seventh-day Adventists when they think of Ellen White. Eu gostaria que elas fossem muito familiares para os adventistas do sétimo dia quando eles pensam sobre Ellen White. In 1873, Merritt Kellogg made a lithograph of the Great Controversy theme. Em 1873, Kellogg, That's correct.
Kellogg preparou essa litografia sobre o grande conflito. And there was a few little things with it that needed to be corrected. E havia alguns detalhes que precisariam ser corrigidos. So in 1876, James White made this lithograph. Então, em 1876, No, not this one, back up. Tiago White fez essa... Yeah. preparou essa aqui, revisada. It really wasn't his design, it was Merritt Kellogg, but he had made a few corrections. Em realidade não foi a estrutura não foi dele, mas de Tiago White, mas de Mary Kellogg. It was Ele fez titled, algumas correções. it was titled The Way of Life, From Paradise Lost to Paradise Restored. E então o título era O Caminho da Vida, do Paraíso Perdido ao Paraíso Restaurado. That's a nice lithograph. É uma litografia bonita, But both James and Ellen White, but particularly Ellen White, felt this did not correctly emphasize the great controversy theme. Ambos, Tiago e Ellen White, não estavam bem satisfeitos com isso. Especialmente Ellen White queria que não colocava a ênfase onde deveria estar. So she had it revised in 1883, and this is what she, Ellen White, wanted the great controversy theme to be understood. Então, em 1883, ela teve esta revisão que queria como fosse mostrado de forma pictográfica o tema do grande conflito. She retitled it Christ, the Way of Life. E então mudou o título para Cristo, o caminho da vida. And you can see what she does. There's the cross of Christ right in the center. Everything comes to the cross and from the cross. E você vê o que ela faz. A cruz está no centro. Tudo vai para a cruz e vem da cruz também. I am so grateful for the cross of Jesus Christ. Aren't you today? Eu realmente sou muito grato pela cruz de Cristo. Você também não é? I am so grateful that God has given the prophetic gift to take us to Jesus. Eu sou muito grato pelo fato de Deus nos conceder o dom profético por Ellen White para nos levar à cruz. And in fact, have the Holy Spirit bring the presence of Jesus to us. E também o Espírito Santo trazer a presença de Jesus para nós. As we read and as we pray. Enquanto nós lemos e oramos. I wish I had time this morning to speak with you about Ellen White and her relationship to the Bible. Eu gostaria muito de ter tempo nessa manhã de poder falar com vocês sobre Ellen White, seu relacionamento com a Bíblia. Because she saw her work as not only to connect us to Jesus and His love, but to connect us to the Bible, where we again are connected to Jesus and His love. Porque ela via a sua vida, seu ministério, não apenas para nos levar a Cristo, mas nos levar à Bíblia, na qual nós estamos conectados com Cristo também. Now, how do we know that Ellen White has a true prophetic gift? How can we even know this? Como nós podemos saber que Ellen White recebeu o verdadeiro dom profético? There's only one way. Só existe uma forma. We have to personally read Nós temos que ler pessoalmente os escritos and experience. e experimentá-los. How do you know the Bible is a revelation from God? Como você sabe que a Bíblia é uma revelação de Deus? There's only one way, really, Só existe uma forma: to read and experience. ler e experimentar. That's the only way. Essa é a única forma. I hope that whether you're a Seventh-day Adventist or not, Eu espero que, independente de você ser um adventista do sétimo dia ou não, that you will take advantage of the Bible, first of all, que você vai se beneficiar, você vai usar a Bíblia em primeiro lugar, read it, study it, ler e estudá-la and experience Jesus there. e experimentar a Jesus nela. And I invite you to take the writings of Ellen White and Eu- do the same thing. E eu convido você também a usar os escritos de Ellen White da mesma forma. God has given us a gift, Deus nos deu um dom muito precioso, of light and blessing. de luz e bênção, Let's experience it together. que possamos experimentá-la juntos. Amen. Amém.
Eu me chamo Ellen Goldwhite. Nasci em Gohan, Maine, no dia 26 de novembro de 1827. Passei a maior parte da minha infância e juventude em Portland. Em 1856, casei-me com Tiago White e fomos morar nas proximidades da Nova Inglaterra. Sou cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conferencista, escritora, conselheira, e a quem me foi concedido o dom do espírito de profecia. Sou considerada a autora mais traduzida na história norte-americana. Dediquei-me uma vida inteira ao serviço de Deus e dos homens, e posso dizer que cumpri com a missão que me foi concedida. Foi no dia 14 de março de 1858 que Deus me deu a seguinte visão. Vi muito grande número de anjos que traziam da cidade de Deus coroas gloriosas, uma coroa para cada santo, tendo nela escrito o seu novo nome e a inscrição, santidade ao Senhor. Por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhos se achavam fixos nele. Todos os olhos contemplavam a glória e a beleza daquele cujo parecer é maravilhoso. À medida que Jesus pedia as coroas, o anjo lhes apresentava. E com a mão direita, Jesus as colocava na cabeça dos seus santos. Foram colocados em cada mão a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então o anjo dirigente deu a nota. E todos dedilhavam habilmente as cordas da harpa, tirando uma melodiosa música em acentos belos e perfeitos. Ecoa neste instante um exultante clamor de adoração. Os dois Adões estão prestes a se encontrar. Jesus, o Filho de Deus, se acha em pé, com os braços abertos, pronto para receber o Pai de nossa raça caída, o ser que Ele criou, e por cujos pecados as marcas estão no corpo do seu Senhor. Adão, ao contemplar aquelas marcas, não lança ao pescoço do seu Senhor, mas em humilhação, lança-se a seus pés e exclama: digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Então o amorável Jesus convida-o a levantar e a contemplar as glórias do edênico lar, o qual havia tanto fora exilado. Havia dentro da cidade tudo quanto alegrava os olhos. Então o amorável Jesus repousou o olhar sobre toda a hoste dos resgatados e disse em amorável voz: vejo o trabalho de minha alma e estou satisfeito. Esta opulenta glória vos pertence para fruí-la eternamente. Terminaram as vossas dores. Não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Vi as hostes dos resgatados lançar as suas coroas aos pés de Jesus e exclamar: digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto. As palavras são de todo impotente para tentar descrever o céu. À medida que a cena surge diante de mim, sinto-me tomada de espanto. Vi um coro celestial entoando um hino em louvor ao nosso Deus. Uni-me a eles em cântico, e toda vez que abri a boca para cantar, senti um indizível senso de glória. Disse-me o anjo: o remanescente que permanecer fiel e que guarda os mandamentos do Senhor poderá usufruir de toda esta glória e estará para sempre com o Senhor. Então os meus olhos foram afastados das glórias do céu e foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-me o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Deveis ter maior preparo, pois o dia do Senhor vem e está próximo. Deveis depositar tudo aos pés de Jesus.
o eu, as riquezas, as propriedades, o coração, porque tudo é reclamado para entrar no céu. Deveis ser coparticipantes do sofrimento de Cristo aqui na terra, se quereis ser participantes de sua glória no além. Vi que o céu terá sido muito barato se obtivermos por meio do sofrimento. Que alegria será contemplarmos aquele dia, aquele a quem tanto amamos. Ver uma vez as suas mãos traspassadas pelos nossos pecados, estendidas a nós em bênção e saudação. E todos nós, a uma única voz, poderemos dizer: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Apenas uma pequena palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Ellen White never knew how her sister responded to that last letter. Ellen White nunca soube como a sua irmã mais nova respondeu àquela carta que ela havia enviado. She had to leave Lizzie in Jesus' hands. Ela teve que deixar Lizzie nas mãos de Jesus. But each one of us here today, we can still make the decision. Mas cada de nós aqui, nós ainda podemos tomar essa decisão. The day star still shines in our hearts. A estrela da manhã ainda brilha no nosso coração. And may Jesus be found there as we open our hearts to him. E que realmente Jesus possa ser encontrado ali quando abrimos nosso coração a Ele. Let's stand together for prayer. Vamos nos colocar em pé para a oração? Loving Father, we open our hearts to you Pai this de amor, Sabbath morning. Pai de amor, nós abrimos o nosso coração a Ti nesse sábado pela manhã. We want to have the presence of Jesus. Nós queremos ter a presença de Jesus. We want to claim his death on the cross Nós queremos aceitar a sua morte na cruz as our death to Com- sin. como a nossa morte para o pecado. We thank you for the precious ones who were baptized this morning. Nós louvamos o Teu nome pelas pessoas maravilhosas que foram batizadas hoje pela manhã. And we all want to, throughout our lives, to recommit and reconnect with you. E ao longo de nossa vida queremos nos reconectar e rededicar a Ti. Thank you for the precious gift, Muito obrigado pelo dom precioso, the gift of the spirit of prophecy, o dom do espírito de profecia, revealed through your word, the Bible, revelado através de Tua palavra, a Bíblia, and also revealed in the writings and ministry of Ellen White, também revelado através dos escritos e ministérios de Ellen White, that takes us to the Bible, que nos leva à Bíblia and connects us to Jesus. e nos conecta a Jesus. May we be grateful and experience that gift through our own reading and our own action of prayer. E que nós realmente possamos ser gratos e experimentá-los através da leitura desses escritos e da oração. Is my prayer in Jesus' name. É minha oração em nome de Jesus. Amen. Amém.